vamos ver, de acordo às Escrituras, qual é a passagem de ano. Está no livro de Êxodo 23:15. Vamos ver lá, 23:15. 23:15 de Êxodo é onde Shemote, né, Natanash, mas em Êxodo, conhecido na Bíblia como Êxodo. Aí a gente vai ver qual é realmente a data, que de acordo com as Escrituras é a data que é a passagem de ano. Não, esse não, não. É o segundo, que tem Bereshit, Gênesis o primeiro, e depois Êxodo, o Shemote. Achei aqui. 3:15. Encontrou, Pião? Encontrei. Quer ler, Pião, o texto? A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos. Como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib. O mês de Abib. O mês de Abib. Então, entre o povo ivrim, a comemoração da passagem do Réveillon, a passagem de ano, é comemorado no mês de Abib. Então, para o nosso entender no nosso idioma, como é que se fala esse Abib? Abril. Que agora que vocês vão entender uma revelação. É por isso que embutiram na cabeça das pessoas que o 1º de abril é considerado como o dia da... Mentira. Você tá vendo você? Mas que de acordo com as Escrituras, o Abib, em hebraico, e abril, vamos falar em português, é comemorado a passagem de ano. Está entendendo, irmã Luzia? Então, 1º de Abib, 1º de abril, mas que eles embutiram na cabeça das pessoas que 1º de abril é o dia da mentira. Assim também foi no cálculo 7, não é verdade? Que a maioria da matemática sagrada, dentro das escrituras, é o que? 7. Isso. Mas eles também disseram também que 7 é a conta de mentiroso. Olha para isso, está vendo você? Eles tentam destruir tudo. 1º de abril, dia da mentira, e o 7 é a conta do mentiroso. Aí. Então, tudo aquilo que o nosso IA estabeleceu como algo de matemática, e para ser considerado como matemática em termos determinados sagrados, eles tentaram que converter em coisas banais, em coisas de maldição, ou tentando tornar malditas, né? Chamando o mês de abril, o 1º de abril, como o dia da mentira. 1º de abril é o começo do ano, é? No caso, entre o povo hebreu, sim. Mas terminou não o capítulo não, versículo. Não, mas essa aí tá ótimo, essa nada. Tá bom, meu querido? Pois não. Ele fala aqui, por que saíste do Mitizarim? Por que saíste do Egito? Egito. Então, pelo motivo dele sair do Egito, aquela questão de libertar ele que vivia em escravidão, então o nosso Yahweh mandou com que ele celebrasse essa festividade. Quer dizer, ele recordasse, ensinasse para os filhos que eles foram libertos através de ar, com mão forte, né? Sem os precisar de arma, não é isso? Mas pela própria mão de ar, libertou eles lá da escravatura do povo que vivia lá no Egito, né? Do povo do Egito. Então ele mandou que lembrasse essa data, né? Que é o mês de Abib. Aí Roma foi e estabeleceu Jana, o mês de Jana. Mês de janeiro. Uma distorção, né? Então, queridos, veja bem, essa parte, falando aqui sobre a questão do Natal, agora nós vamos entrar do Ano Novo, que nós já falamos, mas vamos entrar aqui agora numa parte mais importante dessa reunião dessa noite. Eu entrei nessa parte porque foi uma época comemorativa, o povo comemoraram, agora está recente, não é verdade? Mas vamos entrar em um assunto que realmente é o foco dessa reunião dessa noite. Vocês lembram que Donald Trump reconheceu o quê? Reconheceu Jerusalém como capital de Israel, não é isso? Reconheceu como capital. E aí ele transferiu a embaixada de Tel Aviv em Jerusalém, em Israel, para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel.
Trump também, ele foi a Israel, a Jerusalém. E ele fez algo lá. E o algo que ele fez foi ir até o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, vocês sabem o que significa lá o Muro das Lamentações? Sabe, Manuzeiro? Sabe, Tiago, o que significa o Muro das Lamentações? Que todos o povo, os judeus, eles vão para lá e ficam fazendo aquelas defilação, né? Orando diante daquele muro. Por que ele faz aquilo? É chamado Muro das Lamentações. Porque ali é um pedaço do muro do templo, do segundo templo, que era feito os rituais, sacrifícios de cordeiros e animais. Então aqui um pedaço que restou foi aquele. Então, por exemplo, Yahushua viu aquele templo, ainda quando ele estava erguido, foi aquele templo que os talmidim, os seus discípulos, mostrou para ele: não vedes tudo isso? Olha como é linda essa estrutura do templo, e que Yahushua disse o que? Não ficará pedra sobre pedra que não seja? Foi exatamente naquele templo, aquele pedaço do templo, aquele muro, que é chamado Muro das Lamentações. Por que sobrou o muro então, Hã? Por que sobrou esse muro? Porque o imperador, ele foi lá para destruir totalmente, que ele tomou à força aquela região e queria ir botar ali as mesquitas voltadas os ídolos que eles veneravam na Grécia e na Roma. Só que o problema foi que o imperador achou por bem deixar aquele pedaço do muro. Ele falou: não, esse pedaço aí pode deixar, não precisa demolir esse pedaço. E acabou deixando aquele pedaço. Então ali, hoje, os judeus, eles vão lá para fazer aqueles rituais, aquelas defilação, aquelas orações, porque ali é o pedaço do templo aonde era realizado os sacrifícios de cordeiro, de animais. Né? Isso é errado, né, fazer isso? Aí, aqui você vai entender melhor. Então é o seguinte: então, já que eles fazem aquilo ali, naquele muro, o presidente dos Estados Unidos, Trump, ele foi até lá e ele fez o que? Ele estava fazendo uma defilação lá naquele Muro das Lamentações e ele estava usando o kippah. Olha, o presidente americano, né? Lá fazendo o kippah. Você pode ver isso no Google, no YouTube. Você bota lá o presidente americano, Donald Trump, ele vai até o Muro das Lamentações, Jerusalém, e eles oram diante do Muro das Lamentações. Você vai lá. Agora eu pergunto para vocês: o que é o presidente, né? Um presidente que é uma referência, está unido aí à religião. Não é verdade? Você percebe que a própria profecia fala disso, que disse que a religião ia dar unida com a política e com os governantes do mundo. Então você está começando a observar que isso aconteceu. Você pode olhar lá que vai estar lá o Donald Trump usando o kippah e também orando diante dos Muros das Lamentações lá de Jerusalém. E já reconheceu Jerusalém como capital, já mudou a embaixada, tirou de Tel Aviv e levou para Jerusalém. Há todo um processo armado, porque eles desejam realizar algo. Então eles estão preparando todo o terreno, está entendendo? Para que isso venha a se realizar. Eles deveriam fazer isso, não é o presidente de Israel, não? Mas aí para que você é para se poder se entender a profecia, a entender essa profecia sobre os poderes que estariam ligados, unidos a esse projeto. Estados Unidos é potência mundial, né? Entendeu? Vamos ver outro também. Mas só que o caso, e outro personagem também que fez isso, mas o caso é que isso tem causado inimigo entre judeus e muçulmanos. Essa questão de Trump reconhecer Jerusalém como capital de Israel, isso tem levado os países árabes a ficarem em conflito constante com os judeus. E muitas vezes a mídia não mostra quantas pessoas têm morrido por causa desse conflito e por esse problema de Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel. Por que isso tudo? Porque os palestinos, que são de países árabes, que estão na circunvizinha de Jerusalém, desejam que ali
o templo dos muçulmanos seja predominante e que todo aquele território são territórios árabes, de muçulmano. Mas Trump foi e reconheceu Jerusalém capital. O que isso significa? Significa união de países, tentando convocar países a fazer o mesmo procedimento. Entendeu bem?